historicamente, os nordestinos são maioria dos trabalhadores, e eles apoiaram um candidato e fizeram com que esse candidato ganhasse. O Brasil começou a se desenvolver aqui na região sudeste, então população também mais concentrada nos centros urbanos, que lá no Nordeste tem muitas pessoas concentradas nas regiões rurais, então aqui mais concentrado, então a economia aqui com certeza é maior do que e mais influente no Brasil do que a região Nordeste. Mas não só por causa disso, tem que ter o preconceito e tudo. Aqueles rótulos também, né, que igual mineiro é desconfiado, baiano é folgado. E eu acho que o maior preconceito de todos é quando a gente trata de regiões com diferentes classes econômicas, principalmente entre sul e sudeste, priorizam muito o lado deles e esquecem do Nordeste brasileiro, que teoricamente é uma região mais pobre. É interessante você poder, sem sair do seu país, já viajar, às vezes um estado, uma região, uma outra região, e poder conhecer gente tão diferente, com hábitos, cultura mesmo comida, roupa, dança, tudo diferente. O povo também tem muita dificuldade de aceitar o diferente. Pois é, no Caleidoscópio de hoje a gente vai falar sobre xenofobia. Então quero dar aí boa tarde para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Aqui no estúdio para falar sobre isso, James William, que é historiador e professor do Cefet, Alexandre Ateniense, que é advogado, e Gabriel Gama, que é estudante de jornalismo. Valeu por vocês terem vindo. Aqui no palco do Caleidoscópio, Maquele K. Valeu por você ter vindo também. E quero lembrar que você de casa também pode participar aqui com a gente. O nosso MSN é Caleidoscópio TV Horizonte, @hotmail.com, o Twitter Caleidoscópio TV e o telefone é 3209-0113. Essa semana a gente está sorteando pizzas da Bitela Pizza para quem participar pelo telefone e apertar a opção 2, que é o Balaio Cultural. Você também pode concorrer pelo Twitter. Só é importante você deixar seu nome, seu bairro, para o pessoal saber onde eles vão entregar a sua pizza. Na sexta-feira a gente anuncia aí o sortudo ou a sortuda que vai ganhar meio metro de pizza com refrigerante à sua escolha. Bom, vamos começar aqui nosso papo. Alexandre, hoje a gente vai falar sobre xenofobia, e não é à toa que esse assunto está tão à tona agora, né, que a gente recentemente viu o caso da Mayara Petruzzo, né, uma coisa que aconteceu lá no Twitter e tal, teve uma repercussão muito grande aqui e até fora. Para o pessoal que não acompanhou aí ainda direito esse caso, você poderia explicar para a gente o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, Zélia, a estudante de direito Mayara Petruzzo, depois da eleição, resolveu exaltar a sua ira contra o resultado das eleições que fez com que a candidata Dilma ganhasse e resolveu colocar uma mensagem no Twitter bastante discriminatória contra os nordestinos, dizendo que deveria se afogar um nordestino, uma vez que foram eles os causadores da vitória da candidata Dilma Rousseff. Não sabia essa estudante de direito que aquela mensagem estava sendo monitorada pelo menos por 15 milhões de brasileiros que são os usuários do Twitter, razão pela qual imediatamente o assunto tomou proporções inatingíveis e a sua reputação foi pelos ares, porque, pelo que se sabe, ela chegou inclusive a perder o lugar como estagiária no escritório de advocacia, sem falar numa grande revolta que obviamente surgiu por parte inclusive da OAB nos estados de Pernambuco e no Ceará, que entraram com a representação criminal acionando o Ministério Público de São Paulo, que agora vai propor uma ação judicial contra esse comentário. Fica então registrado que a liberdade de expressão na internet não é tão ampla como se imagina. Pois é, então você até mencionou o caso da eleição, você acha que o fato dela ser numa época de eleição, o tweet dela estava mais possível de ser descoberto ali, de ser encontrado pelas pessoas? Tecnicamente falando, sim, porque a mensagem que foi enviada constava expressamente o nome do candidato, Serra e Dilma. Consequentemente, quem entende um pouco de Twitter e sabe como é que funciona essa questão de monitoramento das mensagens no Twitter, sabe que naquela semana, mais do que nunca, essas duas palavras estavam sendo amplamente monitoradas, ou seja, qualquer comentário positivo ou negativo que surgia, uma rede imensa da mídia estava focada em cima daquilo, razão pela qual esse problema tomou as proporções imediatas. Tá. James, agora, xenofobia não é uma coisa nova, assim, né? A gente conhece isso há muito tempo. Por que
você acha que agora teve um peso tão grande essa história, assim? Talvez, como o Alexandre colocou, a questão da eleição tenha servido para tornar isso um pouco mais visível, né? Nós somos um país que engana muito bem, mas é extremamente preconceituoso, né? Quem já se colocou em situação de sofrer preconceito ou pela sua situação de vida, é alvo desse tipo de atitude, sabe muito bem que, embora a gente negue muito, nós somos um país que tem muita dificuldade para se relacionar com o diferente. Nós gostamos quando o estrangeiro vem aqui, a gente sempre pergunta para ele, o que você achou do Brasil? A gente raramente pergunta como é que é lá a sua terra, né? Nós queremos que o estrangeiro venha e se torne um de nós, mas nós temos dificuldade para lidar. Historicamente... De certa maneira, dá o seu aval, né? Dá o seu aval, né? Então, historicamente, a própria ideia de um país chamado Brasil é um negócio meio complicado, né? Isso foi uma decisão tomada de cima para baixo, tomada muito a partir do Rio de Janeiro. A gente tem, por exemplo, lá no início do Império, Pernambuco organiza uma bela de uma república radicalmente revolucionária, inclusive o Império vai lá e massacra todo mundo, né? Então você já tem, inclusive do ponto de vista histórico, lutas diferentes sendo travadas, né? Se o movimento Tiradentes tivesse dado certo, nós nunca seríamos um país como somos hoje. Isso foi uma decisão implantada, ferro e fogo, a partir de uma corte central, e até hoje a gente está tentando criar uma ideia de cidadania igualitária. É algo que a gente ainda não tem. Ou seja, de cima para baixo, vocês todos, toda essa diversidade vai ser um país só. É basicamente isso. Somos todos brasileiros agora, querem vocês gostem ou não. Ok. Gabriel, como eu te apresentei, você é estudante de jornalismo, não é isso? Você é baiano, não é? Exatamente, eu nasci na Bahia mesmo. Tem quanto tempo que você está aqui em BH? Bom, eu tenho 9 meses, né? Eu vim aqui para fazer jornalismo mesmo, exclusivamente para isso. Minha família já é daqui, eles foram para lá, para Salvador, né? Já tem uns 23 anos. Aí me tiveram lá, tiveram meu irmão também. Aí eu vim para cá no meio do ano, no início do ano, para cursar o jornalismo, né? O curso de comunicação social. Você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos. 18. Então, nesses 18 anos todos, 17, basicamente, você viveu lá em Salvador. Junto com os costumes, as culturas de lá também. Como que você reagiu a esse caso da Maiara Petruzzo pelo Twitter? Assim, o que você achou, assim? Como é que você reagiu, assim, quando você soube? Bom, assim, nós nordestinos, quando viemos para o Sudeste principalmente, a gente sofre muito com essa parte xenofóbica, né? E eu acho que, como o James falou, isso tem um pouco muito do contexto histórico. E isso realmente é um fator, assim, preponderante nessa questão, né? E assim, realmente a gente fica meio magoado, né? Isso não é legal, tudo, e a gente sabe que realmente o Nordeste tem um pouco menos desenvolvido culturalmente, né? Economicamente também. Mas assim, a gente sabe que isso é realmente um preconceito, tudo. A gente achava que na época das grandes guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, isso realmente aconteceu, né? E ainda permeia assim na população brasileira, né? Você, Gabriel, você já vivenciou alguma coisa do tipo? Você, enfim, alguma coisa nesse sentido já rolou com você? Já nas discussões assim na faculdade, por exemplo, rola algumas vezes, né? Que, tipo, a gente tá discutindo alguma coisa e aí chega alguém e fala, às vezes até num tom de brincadeira, né? Mas fala assim, não, você não sabe de nada, vai comer acarajé, não sei o que, sabe? Entendi. Não, baiano é preguiçoso. E aí nem nada chato, a ver, assim, né? Mas às vezes em tom de brincadeira, mas você sabe que tem um pouco de verdade no meio, né? Tá. Markelly, no caso você é do Piauí, não é isso? Você tá aqui, você veio aqui para Minas tem quanto tempo? Fui criado, na verdade, no interior de Minas. A família do meu pai é do interior do Piauí. É o contrário aí do Gabriel, né? De certa forma, sim. A gente tem esse trânsito. Quer dizer, a família toda tem uma referência forte, a referência paterna, e a gente tem um convívio ainda que restrito, intenso, com a parte da família do meu pai e a parte da família da minha mãe é aqui do interior de Minas, que é também bastante característico, né? E muito diferente. São culturas diferentes, é uma estrutura patriarcal, colonial. Aqui a gente tem uma estrutura também patriarcal, mas já mais industrial. Tem várias diferenças que determinam comportamentos e formas de encarar o mundo, enfim. Agora, o Gabriel mencionou assim, que essa questão do preconceito e tal, das pessoas às vezes falam, você é baiano, você é preguiçoso e tal, que isso é normal.
Você acha que, por outro lado, no caso da música é o contrário? Assim, que quando o cara é músico, ele é mais bem recebido? Olha, existe um fator determinante aí, que na história da música brasileira, a contribuição da música nordestina, ela é inconteste. E negar a influência da música nordestina na música brasileira é como negar a influência do samba ou de outros ritmos que estão na veia principal. Então, de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Sivuca, são referências para qualquer músico de jazz que tenha uma formação erudita, uma formação contemporânea, que tenha, seja de uma classe social mais alta ou mais baixa. Isso, de certa forma, amalgama tudo, né? E eu vejo que no meio musical a referência do regional, ela enriquece, né? Se o cara vem com uma referência de um ritmo do Nordeste, ou que não seja só do Nordeste, às vezes o Norte é confundido com a região Nordeste. Você acha que aí nesse caso é visto com olhos mais... Eu acho que é uma peculiaridade. Se o cara vem e ele sabe tocar um carimbó, ou ele sabe tocar um martelo alagoano, ele se destaca exatamente por essa peculiaridade, por essa diferença dele, né? Ele apresenta isso como uma novidade. Eu acho que, de certa forma, isso na música a gente encara de outra forma, o que não esconde o outro lado, né? Eu acho que, de certa forma, isso atenta mais, isso destaca ainda mais a questão do preconceito, que é um preconceito, na verdade, fundado, às vezes, em fatores econômicos, em fatores sociais, outros. A gente vai continuar isso aí ao longo do programa. O que você trouxe aí pra gente, Markelly, pra gente começar? Eu vou mostrar uma música que é de influência nordestina, inclusive, que é uma música chamada Fio Desencapado. Fio desencapado é uma expressão, inclusive, para falar de pessoas excluídas socialmente. Tá bom. Como são muitas vezes os nordestinos em algumas situações. Vamos lá, bora. Incorporado num caboclo Bezebu, o dito cujo captou meu recado. Fio pelado em buraco de tatu, só bota a mão que tem o cuba variado. Quem tá sentado numa sorte de urubu, tem de benzer pra ver se quebra mal olhado. Fuma cachimbo de rachixe pra Exu, e ver se vixe não nos deixa imunizados. Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé até que Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé. Tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar pra receber. Tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar no HD. Indignado com a derrota pro Bangu, saiu de campo com o orgulho rebaixado. Uma bagana da Tijuca pro Caju, entrou em cana e viu o sol nascer quadrado. Diz o ditado que apressado come cru, e quem não come como é classificado. Quando não sobra nem a raspa do angu, morre de fome, ainda não foi interditado. O tempo não tem fronteiras. Pequenos gestos constroem memórias para sempre. Um olhar pode ir muito mais longe do que se pode imaginar. De hoje em diante, meus sonhos serão bem maiores do que o mundo. Colégio Santa Maria, a arte de quem aprende ao ensinar. A PUC Minas é hoje uma das maiores universidades do país, não somente pelo número de alunos, mas pelo diferencial que a acompanha desde sua criação. A consciência de que é preciso formar profissionais competentes e cidadãos capazes de interferir e participar na criação de uma sociedade mais justa e solidária. A marca PUC Minas está presente na vida de mais de 50 mil estudantes em seus cursos presenciais e à distância, tanto na graduação como nos programas de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Ao todo, a universidade oferece mais de 40 cursos de graduação, que recebem semestralmente, por meio de seu vestibular, cerca de 6 mil novos alunos. PUC Minas, o compromisso permanente com o conhecimento que transforma.
Ei pessoal, tem turma nova chegando por aí. Turma nova? É, uma turma que vem cheia de novidades pra gente. É mesmo? Quem te disse? Já está todo mundo sabendo. A turma está com novas cores, novas histórias e com personagens super legais. Não é mesmo, criançada? Meu personagem favorito é o Zeca. Minha personagem favorita é a Lu. O personagem que eu mais gosto é o Lico. Oba, tem também um monte de brincadeiras. E eu também gosto de aprender com as histórias. A revista Turma, ela é uma publicação mensal da Arquidiocese de Belo Horizonte, de circulação nacional, destinada às crianças que estão se preparando para a primeira Eucaristia, mas também para as outras crianças que se interessam pela Palavra de Deus. Você está esperando? Peça para o papai e a mamãe assinarem a turma para você. Assim a gente pode falar de Deus de um jeito super divertido. Revista A Turma, uma publicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. 3319-3445. Educação, respeito e fraternidade são a marca da Rede Salesiana de Escolas e a base para que jovens e crianças façam escolhas em direção ao melhor caminho. Para um país tão grande e diversificado como o nosso, mais de 110 escolas, 90 mil alunos, 5 mil educadores em 70 cidades. Meu Brasil é com S. Orgulho de ser Rede Salesiana de Escolas. Garanta sua vaga. Colégio Salesiano. Nosso papo aqui no Caleidoscópio de hoje. Quero lembrar que você de casa pode participar com a gente no nosso MSN Caleidoscópio TV Horizonte @hotmail.com, o Twitter Caleidoscópio TV e o telefone 3209-0113. James, no caso a gente viu ali uma série de tweets, o número é até bem maior do que esse, dá assim uma tristeza assim, de ler. Essa origem assim, desse conflito, nordestinos, São Paulo e tal, que a gente viu mais claramente ali nos tweets, ele é antigo? Ele é, e ele está baseado num grande equívoco, né? A gente viu logo no início do programa um dos meninos falando que o Sudeste é mais desenvolvido que o Nordeste, né? Sempre foi. Primeiro que isso não é verdade, né? A gente olha para os primeiros 200 anos da colonização portuguesa na América, o Nordeste era muito mais desenvolvido. Aliás, foi o dinheiro capitalizado do desenvolvimento do Nordeste que bancou a colonização do restante do território. Se isso é bom ou mal é outra história, né? Uma segunda coisa, e aí puxando mais para perto, a gente precisa lembrar que em grande parte, e aí falando literalmente, quem construiu a grandeza do Nordeste e do Sudeste foram os trabalhadores nordestinos, não só, óbvio, mas em grande parte também. Não teve um prédio construído em São Paulo na década de 20, década de 30, que não tivesse o suor e a mão de vários nordestinos ali. Não teve uma fábrica aberta no ABC, e o presidente Lula é um símbolo, talvez boa parte do mito dele esteja ligado justamente a essa história de vencedor, do pau de arara, que consegue subir na vida, né, que é o sonho de boa parte dos brasileiros, mas ele simboliza muito essa trajetória. Agora, essa trajetória, ela traz consigo dois problemas, né? Um, que é aquela coisa assim, é uma relação
de aproveitamento. Embora o Nordeste tenha vários problemas, inclusive a elite que está lá é um problema, o Sudeste sempre se aproveitou disso, né? Porque o pessoal tinha que sair de lá para encontrar uma vida melhor. Então, como aqui a gente pagava um salário miserável, era muito mais fácil você trazer gente da miséria para cá para viver com esse salário. Hoje o pessoal fala assim, o pessoal quer viver com Bolsa Família. Se tem alguém preferindo viver com R$70 ao salário que estava recebendo antes, é porque o salário devia ser muito michurucazinho mesmo, né? Como a Maria Rita Kiel colocou no Estadão. E o Estadão cortou a cabeça dela, custou-lhe o emprego dizer uma verdade tão óbvia. Ok. Gabriel, no caso, por exemplo, o James mencionou essa coisa, assim, de muita coisa foi construída pelos nordestinos, ou seja, São Paulo, por exemplo, grande parte daquela cidade lá foi construída pelos próprios nordestinos. Belo Horizonte também. Você acha? Ok. Isso te era ensinado na escola, assim, numa aula de história? Isso ficava claro, assim? Só para saber se tem uma diferença numa aula lá, por exemplo, na Bahia, para uma aula aqui em BH, como é que é? Não, sem dúvida. A gente estuda, assim, toda a história, tanto baiana, né? Tudo, parte também mineira também, tudo. Pois é, mas assim, é porque estudando história tem como você ver vários pontos de vista. Você acha que essa questão da construção do trabalhador nordestino, ou seja, ele não ser aquele cara folgado, preguiçoso, isso é ensinado na escola, assim, era pra você? A escola desmistifica um pouco, né, esse conceito de baiano é preguiçoso, né, e tem outras, mineiro também é cômodo, tudo. Mas assim, a gente... mineiro tem fama de ser cômodo? Olha lá, gente, eu nem sabia. Lá na Bahia a gente fala um pouco assim. É bom saber. Mas a gente estuda tudo e eles tentam um pouco tirar essa cultura, né, de generalização demais, né, das regiões. Mas é basicamente isso, né? Tá. Alexandre, a gente viu, né, as pessoas ali no calor do momento, as pessoas estavam nervosas, enfim, seja pelo que for. Mesmo assim, mesmo você estando tenso e tal, você não pode expressar a sua opinião igual a menina fez? E se não pode, por que não? Pode, desde que conheça os limites da legislação brasileira, né? Os maiores problemas que a gente encontra nas redes sociais são justamente esses momentos de ira que extrapolam a liberdade de expressão. Então, vamos falar um pouquinho aqui como é que funciona a legislação brasileira. Primeiro, a Constituição Federal veda o anonimato, ou seja, ninguém poderia se expressar numa rede social, no Twitter, que seja, de forma anônima. Até porque haveria chance da gente conseguir fazer o rastreamento por questões técnicas e chegar à identificação. Segundo, que esse conteúdo... ela poderia ter feito de outra forma, de uma outra abordagem, não tão agressiva como foi. E agora, nesse caso, então, nós temos a caracterização da discriminação racial, que no Brasil é crime. Então, a internet passa a ser apenas um novo cenário, onde aquela prática tida como ilícita já existe muito tempo antes da internet acontecer. Mas como saber esse limite, assim? Porque eu, pessoalmente, vi no Twitter várias pessoas, após o caso da Mayara Petruzzi, ou seja, que claramente ela teve problemas, está tendo problemas, mesmo assim as pessoas continuaram com tweets mais ou menos pelo mesmo jeito. Pelas próprias imagens que foram mostradas, nota-se isso claramente. Ela foi o bode expiatório. Sim, mas muitas pessoas alegaram, eu estou simplesmente usando a minha liberdade de expressão. Ainda está confuso, assim, como saber o limite disso? Tem jovens que não sabem conhecendo a lei. Existe ainda, nós estávamos até conversando antes de começar o programa com o James, o brasileiro, de modo geral, ele sempre... no meu ponto de vista, ele é um exibido em potencial em relação às redes. Então, na hora que ele se exibe demais, ele acaba passando limites. E quais são esses limites? Nós estamos falando de conteúdos que são publicados. Então, existe, por exemplo, tipificado como crime, difamar alguém, injuriar alguém, caluniar alguém. Qual é a diferença? Caluniar, atribuir um fato que é considerado um crime. Injuriar, atentar contra a imagem, contra o decoro da pessoa. Difamar, denegrir a imagem da pessoa. Mas pode criticar. Criticar pode. Agora, muitas vezes a pessoa não sabe o limite entre criticar e difamar e acaba cometendo ilícitos e deslizes como esse que aconteceu. Esse foi o ponto.
Então, a legislação existe, a legislação pode ser cumprida, ela pode ser punida, e isso tudo porque as pessoas acham que a internet é uma zona sem lei, e não é, e que o anonimato propicia, que a tecnologia propicia o anonimato. E nem, isso não é totalmente dessa forma. Não é por aí. É. Maquele, você nos dizia no intervalo, por exemplo, igual eu mencionei, no caso dessa menina, igual o Alexandre falou assim, ela foi o bode expiatório, tem uma série de pessoas ali que também fizeram a mesma coisa. Eles ali estavam naquela hora, infamados e tal. Só um minutinho, Zé. Ali daria chance para poder, inclusive, incriminar outras tantas pessoas que foram mostradas. Que foram juntas. Exatamente. E tal. Tem até tem 1000 e tantas aí também que vão ser processadas. Maquele, você também dizia no intervalo a coisa assim, ok, tem isso, mas também tem movimentos que pensam isso com calma, essa questão de, às vezes, o nordestino ser nocivo num determinado lugar, não é? Na verdade, eu acho que esse fato, se tem algum mérito nisso, é de ter trazido à tona essa discussão, o fato até da gente estar discutindo isso aqui, me preocupou há alguns meses. Eu descobri um manifesto que agora começou a ser discutido, que é o Manifesto dos Paulistas de São Paulo para os paulistas. São Paulo para os paulistas. Que é fascista, é um manifesto que é extremamente nocivo à própria noção democrática, republicana, qualquer ideia de convívio social. É impossível se partir daquele princípio, do que está descrito ali. Mas eu acho que isso tudo vem dentro de uma nova configuração, acho que de sociedade, que a gente vem adquirindo nos últimos tempos, talvez por vários fatores, não sei exatamente, mas para mim está tudo ligado. Um manifesto desse, a aprovação, por exemplo, quando a gente teve o referendo do desarmamento, que foi bancado pela a bancada da bala que apoiou, e a maior parte da população apoiou. A maior parte da população hoje é a favor da pena de morte. Eu acho que todas essas questões, de certa forma, elas vão criando ligações subterrâneas que são muito perigosas, porque você aprova a pena de morte, você aprova a discriminação no manifesto público contra uma determinada região, um determinado tipo de pessoa. Então você acha que é legal a gente ficar atento aí? Eu acho que foi assim que começou. Vários movimentos fascistas, autoritários, começam como pequenos movimentos. Hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, né? Até para ficar sabendo. Tem alguns sites hoje que estão em manutenção, que o domínio dele está registrado fora do país, mas eles têm uma atividade gigante, crescente, sites de neonazistas. Eu acho que é o momento de ficar atento, porque a gente está correndo risco. Ok. E agora, Maquele, o que a gente vai ouvir? Bom, vou fazer uma canção aqui chamada Cavalo Motor. É uma canção também inspirada no universo nordestino. Bora. Dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Erga sua muralha, fortaleza ou totem, tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador, e não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim explicar, sou um complicador, e não vou recuar, eu sou como um trator. Nach der Machtergreifung durch den Führer wurde am 21. April 1933 ein Reichsgesetz verabschiedet, das ab sofort das Schächten verbot und den Betäubungszwang für alle warmblütigen Tiere vor der Schlachtung anordnete. Und wie mit den Schächten
So hat das nationalsozialistische Deutschland mit dem gesamten Judentum aufgeräumt. Jüdischer Geist und jüdisches Blut werden niemals mehr das deutsche Volk verseuchen. Unter der Führung Adolf Hitlers hat Deutschland das Kampfpanier gegen den ewigen Juden erhoben. Europa kann nicht etwa ruhig kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Die Welt hat Siedlungsraum genügend. Es muss aber endgültig mit der Meinung gebrochen werden, als sei das jüdische Volk vom lieben Gott eben dazu bestimmt, in einem gewissen Prozentsatz Nutznießer am Körper und an der produktiven Arbeit anderer Völker zu sein. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Alexandre, no bloco anterior, Marquelli levantou a questão de alguns sites que são hospedados, às vezes no exterior, mas eles continuam obedecendo a mesma lei. Por exemplo, sites neonazistas e tal, não necessariamente eles podem existir livremente, não é isso? Inclusive é bom dizer que a incitação a nazismo no Brasil é crime. Tem uma lei específica que pune quem resolver vender suástica por sites de leilão ou mesmo fizer qualquer tipo de idolatria às insígnias ou a doutrina nazista. É bom esclarecer para o público que é o seguinte, que na legislação brasileira, na legislação de direito penal, existe um princípio chamado princípio da ubiquidade. O que significa isso? É que não importa de onde o site que estiver armazenando esse conteúdo considerado ilícito pela legislação brasileira, isso não vai fazer com que haja impunidade. Pode até, de certa forma, dificultar a identificação de quem é o administrador desse site. Mas, se por acaso esse conteúdo tiver consequências dentro do território brasileiro, aplica-se a legislação brasileira. Então, qualquer pessoa que estiver sendo o responsável por esse conteúdo discriminatório, ou mesmo aqueles que vierem a publicar algum tipo de comentário endossando aquele conteúdo que está no site, todas essas pessoas estarão vulneráveis a uma investigação e uma eventual punição pela legislação brasileira. Tá. Agora, James, é exagero a gente fazer essa comparação, assim, entre o nazismo e entre alguns comentários que a gente vê hoje? Talvez seja, bom, não sei se é um exagero, porque a gente não pode olhar para o futuro, mas certamente esse tipo de coisa começa sempre muito pequeno. E no caso do Brasil, não dá para a gente dizer que o preconceito seja uma coisa pequena. Já é bem grande, já é bem alardeado na nossa sociedade, né? Uma dificuldade que nós temos no nosso país, nós temos uma riqueza que é muito grande, né? Nós temos uma diversidade, uma pluralidade de jeitos de ser, de jeitos de falar, que é enorme. O território brasileiro é do tamanho do território europeu, né? E nós temos aqui dentro quase o mesmo tanto de variações, não são línguas, mas nós temos variações culturais, histórias e tal. Mas veja que, voltando lá naquela ideia de que desde muito cedo esse país foi construído como se fosse um país para poucos, que pertencia a poucos e os demais estavam aqui para serem figurantes ou trabalhadores, essa ideia de respeitar a diversidade é um contrassenso naquele sentido, né? Porque se eu sou levado a entender que os outros são iguais a mim, então isso significa que eu não sou especial. Pois é, James, mas uma coisa que acontece muito, e que é o que tem acontecido, são, por exemplo, algumas pessoas, principalmente do Sudeste, alegando que elas têm que sustentar o Nordeste, ou seja, não é só uma questão de diversidade. Há essa crença de que, enfim, você é prejudicado. Inclusive, a gente tem um comentário aqui no Twitter do Flavinho Magalhães, para ele o seguinte: infelizmente o Nordeste concentra uma grande quantidade de eleitores analfabetos e acolhidos pelo assistencialismo. Então, assim, há essa visão, você poderia... Vamos pensar duas coisas, né? Primeiro, a gente entender
o que faz a miséria do Nordeste. Antes de mais nada, dizer que não existe o Nordeste, existem Nordestes, como não existe o Sudeste, né? Porque quem está no Vale do Jequitinhonha não se reconhece no Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, né? Quem tá aqui em Belo Horizonte não se considera igual a um piracicabano. Então não existe isso, né? Existem diferentes regiões. Mas onde há miséria no Nordeste, essa miséria tem vários fatores. Tem fatores ecológicos, tem fatores políticos, tem fatores econômicos. E como eu disse antes, muitos desses fatores foram usados para sustentar quem estava no poder no Nordeste e também quem estava no poder no Sudeste. Então, de certa forma, a riqueza do Sudeste, ela também é cúmplice da miséria nordestina. Há uma inverdade nessa história de que o voto dos pobres, que o voto do Bolsa Família elegeu o atual presidente. Todos os institutos de pesquisa já mostraram claramente que se você apagar da eleição o voto do Nordeste e o voto do Norte, que a presidente eleita seria eleita da mesma forma. Então, acho que a gente precisa dar um passo para trás, né? É claro que a questão da eleição está presente aí, mas a questão é mais profunda, como diria o povo, o buraco é mais embaixo, né? Há, na verdade, um preconceito contra essas pessoas. É muito engraçado, porque circulou nessa época de eleição um e-mail ridicularizando, brincando com uma das candidaturas, mas eu acho que tocou num dos problemas. As pessoas estão incomodadas porque a gente conseguiu mexer um pouquinho na milenar diferença que havia entre ricos e pobres, entre nordestinos e sudestinos, que é uma expressão que a gente não usa, mas ela deveria ser usada. Se existem nordestinos, existem sudestinos. Então, né? Você acha que isso pode ter gerado... assim, o mínimo que a gente conseguiu mexer já incomodou alguns grupos, e aí o pessoal parte para a violência. Eu queria só registrar o seguinte, que acompanhando bem essa questão da propaganda política que foi feita na internet, que acabou, de certa forma, culminando nesse tipo de comentário, noto que os brasileiros ainda não sabem utilizar as redes de uma maneira madura. Muitas vezes eles acabam, se a gente for fazer uma análise, o que foi a propaganda eleitoral nessa eleição? Foi basicamente paródia, chacotas, ataques pessoais. Eu acho que, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, lá teve uma maturidade muito maior, porque de fato houve a utilização da internet como uma forma de mobilização social e também para poder captar recursos através da propaganda política. Aqui no Brasil, nós estamos assim, achando que a internet é brinquedo. E muitas vezes... Tem uma questão, assim, eu acho que depende da rede que você está. Porque, por exemplo, eu recebi várias mensagens, participei de algumas discussões de altíssimo nível. Então, dependendo da rede onde você está, do tipo de relacionamento que você tem na rede, você fomenta um tipo de debate que é super saudável. Eu sou totalmente contra censura na internet. Eu acho que quando a pessoa ela infringe a lei, quando ela ataca pessoalmente, quando ela comete injúria, quando ela está cometendo claramente um crime, ela tem que ser punida por aquilo. Mas censura prévia, eu acho que também não é um caminho censura prévia na internet não existe num país como o nosso. Não, mas existe projetos de lei que estão sendo hoje Maquele, mas aí já é um outro programa que a gente pode... Não, o que eu queria dizer é só que houve debate de qualidade também na internet nessas eleições. Eu participei de muitos deles. Eu acho que depende da rede que você está Só um comentário também, que eu sei que é paralelo, né? Assim, mas também para a gente não mistificar demais os Estados Unidos, vamos lembrar que muita da baixaria que nós vimos na eleição aqui foi importada da campanha republicana das últimas eleições dos Estados Unidos, né? Muito da baixaria que nós vimos em várias das campanhas vieram copiadas de lá. Então, lá também teve muita coisa madura. Várias propostas de vários caleidoscópios, vários temas. É bom quando é assim. Só para a gente fechar, Gabriel, uma coisa, eu não sei, isso é uma impressão que eu tive ao acompanhar, é que eu acho que a menina ou as outras pessoas não tinham consciência que estavam cometendo um crime e que elas não falaram aquilo porque era internet, que aquilo ali é o cotidiano delas. Você tem essa impressão também, assim, que o que aconteceu ali na internet não é muito distante do que a gente vê o tempo inteiro? Eu acho que isso é apenas uma distensão do que a gente vê no dia a dia, assim. O que ela expressou no Twitter é o que a gente vê nas conversas de faculdade. Quando você ouve, você reage como? No sentido assim, você fala, cara, você não pode falar isso, ou você se cala? Como que você costuma reagir?
Não, eu falo assim, para não gerar uma discussão muito forte, assim, né, aprofundada demais, eu costumo, assim, falar num tom mais, assim, mais... meio sarcástico, assim, meio sério, meio brincando. Meio de brincadeira, né? Mas assim, pra não cutucar demais, né? Porque senão gera meio fora desconforto que você tá sozinho ali, né? Ele já tá ficando mineirinho. Tomara que não. Maquele, agora, o que a gente vai ouvir? Eu vou fazer então agora uma ciranda, que é um ritmo característico do Nordeste. Vamos lá. Roda da fortuna gira mundo. Quem perdeu agora vai ganhar. Nada do que foi, sobretudo. Sei que agora o mundo vai mudar. Quem perdeu a vez e ficou mudo vai poder se manifestejar. Quem ficou sem voz ou sem agudos, é a sua hora de cantar. Essa ciranda vai e vem de banda, como fosse onda na beira do mar. Essa ciranda é sonar e sonda, bate e volta pronta, ela é pendular. Ah, Nordeste querido, amado por tanta gente e por tantos outros esquecido. Nunca fraco, embora faminto. Lar de um povo arretado que arrasta o pé a noite inteira na vaquejada. Uma multidão unida numa só região, que carrega sentimentos e oxentes em comum, cada um de um jeitinho diferente. Ser nordestino é sentir o Nordeste todinho dentro do peito. E isso é tão grande que não cabe em 60 segundos. Cabem anos e anos de folias de reis, maracatus, cordéis, secas e sangrias de açudes. Risos e choros de um povo sincero, um povo lindo que tem no rosto a marca de quem sofreu, lutou e vive como um café. Ser nordestino só cabe mesmo no coração de cada nordestino que tem orgulho de onde nasceu, que se emociona com o toque de sanfona e com a chuva depois de uma grande estiagem. Xenofobia, nosso papo aqui na roda do Caleidoscópio. Gabriel, a gente viu esse VT, né? No caso, a gente achou ele bonito e tal. Você, no caso, é baiano, mas está aqui em BH. Mesmo assim, você acha que vale a pena ir para lá? Você acha que vale a pena conhecer? Às vezes até morar mesmo, assim? Ou é um lugar só para a gente passear mesmo? O que você acha? Não, assim, em relação à perspectiva de profissional, tudo, eu acho melhor que... Eu acho que o Sudeste você tem mais chance, né? Mas eu acho que lá em Salvador também o mercado lá também é próspero também. Se você pensar que só tem preguiçoso, só tem gente que não trabalha, não é bem assim, né? Lá também é efervescente o mercado. E o que tem de lá, assim, que quando você sente falta, quando você sente saudade, do que você lembra, assim? O que você... Sinceridade, eu acho que só o mar mesmo. Porque eu gosto muito da cultura, tudo, né? E aqui eu vejo que tem mais isso. Assim, e amigos, né? Amigos, família, tudo. Que fica distante. E você, Maquele, o que você diria aí? Eu acho o Nordeste, ele é... O que tem de... O Nordeste, ele é uma espécie de reserva simbólica do imaginário ibérico no Brasil. A gente tem uma herança que talvez ela esteja presente só no Nordeste hoje, nem na Península Ibérica, de onde veio isso, porque os mouros invadiram a Península Ibérica, eles ficaram 800 anos ali, e ali sedimentou uma cultura muito rica, porque foi o cruzamento da cultura europeia com a cultura árabe, duas das culturas mais desenvolvidas naquele período, e essa carga simbólica toda, o Nordeste absorveu isso, e de uma forma muito, muito forte, e isso
está presente ali e alimenta várias veias da nossa cultura, da nossa culinária, da nossa música, da dança, da nossa língua, muito da nossa língua, dos nossos gestos, muita coisa. Inclusive é muito curioso. Várias das pessoas que têm essa referência negativa do Nordeste, eu tenho certeza que elas repetem cotidianamente gestos que são herança dessa tradição ibérica que foi decantada pelo Nordeste. É uma ignorância. Eu só posso lamentar isso e dizer que eu acho que é uma pena que a gente esteja nesse ponto de incivilidade, né? Essa questão que já gerou guerras na história da humanidade toda, a gente ainda está aqui discutindo isso, né? Sobre, inclusive eu não gosto do termo tolerância. Eu acho que tolerar é você compactuar com esse preconceito. É respeito, é o mínimo que se exige para conviver com qualquer pessoa que está aqui nesse planeta hoje. Tem que ter respeito. Mas como fazer isso, James? Assim, realmente me incomoda o fato, né? Não a mim, Gisele, mas assim, várias pessoas têm mostrado o seu incômodo genuíno, assim, com áreas do Brasil que são mais pobres mesmo. Acho que elas sugam as áreas que são mais ricas. Como a gente trabalhar para ter esse respeito em relação ao diferente, ao outro? Eu acho que dois caminhos, né? Num caminho mais individual, mais pessoal, eu acho que a questão da convivência é fundamental. A ignorância, o pré-conceito nasce exatamente quando você se recusa a conviver com o outro. E ignorância no sentido até de não saber. Né? Ignorância no sentido mesmo da palavra. Eu sou ignorante, eu não conheço, eu não sei, eu também não gosto, não quero e acho ruim. Quer dizer, se você abre-se, se você convive, se você ouve música diferente, se você vê danças diferentes, se você frequenta restaurantes diferentes. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje é que a nossa classe alta ela está se pasteurizando dentro de shopping centers em que as pessoas só convivem com aqueles que lhes são absolutamente iguais. Então qualquer um que for diferente deles provoca medo, provoca insegurança, né? Essa ideia é assim, se a gente construir muros bem altos, os bárbaros ficarão lá fora. Só que enquanto isso os bárbaros estão se divertindo pra caramba e as pessoas aqui dentro estão morrendo de medo, né? Talvez conviver com os bárbaros. Roma cresceu muito e a Península Ibérica se tornou um lugar maravilhoso quando os bárbaros se misturaram com as cidades. Então acho que num nível pessoal, se abrir um pouco para essa diferença, conhecer pode ajudar muito a desmontar certos preconceitos. Preguiçoso tem em tudo quanto é lugar, sem vergonha tem em tudo quanto é lugar, às vezes dentro da sua própria casa você não enxerga isso, só enxerga na casa do outro. Coletivamente nós temos que democratizar o Brasil. Quer acabar com a região pobre sugando a riqueza? Então vamos acabar com a pobreza. Vamos democratizar o acesso à riqueza, vamos espalhar o progresso, o bem-estar, a cultura, a democracia. Nós não vamos ter mais esse problema. James, o que você falou de quebrar os muros, né, os redomos sociais, isso eu acho que precisa acontecer mesmo, né? Porque se você pensar, a cultura baiana é muito rica também, né? Cultura do Ileaê, do Pelourinho lá. E assim, as pessoas precisam saber disso, né? Precisam e pesquisar, da Pitty precisam também, do rock da Pitty. Também, né? E precisa assim distender mais essa visão, né, das outras culturas para depois falar esse tipo de coisa, né? Nada a ver. Conhecer então primeiro. É um bom caminho. Eu diria que muita gente que escreve esse tipo de coisa não conhece nem a sua própria cultura. Esse pessoal não deve conhecer nem São Paulo. Está falando mal do Nordeste. Deveria andar um pouquinho por São Paulo, uma cidade belíssima também. Ok. Alexandre, para a gente fechar, quais cuidados aí, pessoal aí que está ouvindo a gente, que tem os seus incômodos, que tem as suas críticas, que queira fazer, quais dicas aí você dá para o pessoal de casa? A pessoa está indignada, ela quer falar, mas ao mesmo tempo não quer cometer um crime. Né? A verdade é que ela pode e deve utilizar a internet para se expressar, para poder colocar a sua opinião. A internet potencializa e dá uma audiência enorme para qualquer tipo de comentário disso. A pessoa tem que ser um pouco criativa e, ao mesmo tempo, não partir para ataques pessoais contra determinadas pessoas ou grupos de pessoas. Esse é o problema. Então, por exemplo, você pode falar, eu não gosto da decisão que fulano tomou, Beltrano tomou, só não pode falar, fulano
Exatamente, eu não posso atacar a dignidade dele, não posso atacar o decoro dele, a imagem dele, né, essa pessoa, ou enfim, fazer com que a pessoa esteja associada à prática de algum ilícito. Não posso incitar determinadas coisas, não posso fazer como se for ataques do tipo vou matar, vou prender, vou arrebentar, vou te... Né? Isso realmente passa do limite do que é tolerável em relação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe, mas dentro dos limites da legislação brasileira, que não é tão ampla, feito nos Estados Unidos, onde uma vez, só para você ter uma ideia, eu estava dentro de uma sala de aula e um professor, mostrando um exemplo, disse que tinha um site de uma ONG contra aborto, e eles tinham colocado uma árvore genealógica de todas as clínicas de aborto, com nome, endereço, telefone dos médicos, dos filhos dos médicos e tudo. E isso lá nos Estados Unidos é permitido, mas aqui no Brasil não. Então eu quero apenas que as pessoas conheçam um pouco mais a lei e usem a internet, sim, mas de uma forma criativa, sem cometer excessos. E lembrando que isso vale para o cotidiano e para a internet, né? Que não tem uma lei num lugar e outra lei Todos em esses outro, crimes, né? Gisele, para que sejam caracterizados, basta apenas que um terceiro tenha ciência. Então, se eu estiver apenas fazendo esse ataque pessoalmente para você numa sala fechada, isso não está configurado. Mas desde que exista um terceiro, aí o crime está tipificado. Gisele, rapidinho. Quando eu era criança, quando a gente batia a boca, eu lembro que tinha uma frase muito legal que eu guardei: apelou, perdeu. Eu acho que esse é um bom, quer dizer, se você não tem argumento, normalmente quem parte para esse tipo de ataque é porque não tem argumento para dizer. Então, você quer criticar, arrume argumentos, coloque bons motivos, de repente você até convence os outros que você está certo. Agora, quando você apela, é porque você não tem mais o que falar. Legal. Gente, quero agradecer muito aí ao James, ao Alexandre, ao Gabriel, muito obrigado por vocês terem vindo, ao pessoal que acompanha na plateia, muito obrigada mesmo. Só quero dar um recado aí para você de casa, que a Arquidiocese de BH está realizando o concurso fotográfico Minha Paróquia, que traz a oportunidade de mostrar para o mundo as paróquias aí de quem quiser participar. Você pode tirar uma foto e mandar e publicar no site, que é www.arquidiocesebh.org.br/Minha Paróquia. Lá também você vai ver as informações de como que você pode participar direitinho. Maquele, quero agradecer muito também por você ter vindo. E o seu contato aí, pessoal de casa, quiser te achar, ouvir seu trabalho? Meu site é www.maquelyka.com.br. Meus discos estão lá, contato para show, foto, vídeo, tudo. Legal. Vamos fechar então? Vamos. Meu Twitter também tá lá. Vai lá. Quem quiser pode se manifestar lá. Beleza. Vou fazer um martelo, que é um verso típico do Nordeste, que é uma herança também que a gente recebeu. Os Lusíadas, por exemplo, são versos decassílabos, versos de 10 sílabas. O martelo é um verso de 10 sílabas com uma situação específica em algumas sílabas. Bom. Sei que a vida é um código aberto, é a mediação de um conflito. A morte está cada vez mais perto e cada segundo é infinito. Beduíno cruzando um deserto, uma prece no templo dos aflitos. Também sei que viver é perigoso e nunca houve uma época segura. O perigo também é prazeroso, não se pode viver é na paura. Esse círculo é um tanto vicioso e não sei se é antídoto ou cura.